categoria da Uniform. Meu nome é Maurício, não enquanto chapa, mas eu moro na Moradia. E recentemente a gente vem enfrentando um problema e me pediram para dar esse informe no maior número de espaços possíveis, e esse é um espaço muito interessante. Em 2007, um dos blocos da Moradia, que é o bloco B, estava cedendo, o chão estava cedendo, e estava ameaçando desabar com as pessoas que moravam lá dentro, e devido à greve e toda a movimentação de 2007 e a ocupação da reitoria pelos estudantes, a gente conquistou a reforma da moradia, que perdura até hoje. Mas é uma reforma que não é muito qualificada porque ela não é estrutural. A Unicamp, por meio da Funcamp, eles pintam as paredes, fazem pequenos reparos, enfim. Só que eles não arrumam de fato. A maioria das casas reformadas são goteiras, enfim. E recentemente a gente vem enfrentando esse problema que, de novo, o bloco B está cedendo e ameaça cair por uma questão estrutural, de fundação e tudo mais. Para solucionar o problema, em vez de se colocar no sentido de promover a reforma estrutural que de fato a moradia inteira precisa, a Unicamp propôs, por meio da administração, propôs que as salas de estudo que são destinadas são espaços de estudos coletivos na moradia, fossem adaptadas para abrigar estudantes. Também que eles saíssem da moradia e recebessem uma bolsa aluguel, que é no valor de R$300. Eles sugeriram que 5 pessoas se juntassem com esses R$300 e formassem uma república. Mas a Unicamp não aceita ser fiadora e ela não liberou os móveis que são dados na moradia para esses estudantes. Então eles teriam que sair da moradia, procurar as repúblicas sem fiador e sem os móveis. Uma situação muito precária. Uma situação de extrema solidariedade. Os moradores do bloco J, que são os próximos que vão mudar para que o bloco J vai ser reformado, eles dispuseram que eles vão mudar para o bloco I, e falaram, não, como a situação é emergencial, bloco I, a galera do bloco B inteira vai para o bloco I e a Unicamp reforma de fato o bloco B. E essa proposta foi levada hoje na reunião do Conselho Deliberativo Extraordinário para tratar da questão. Foi acompanhada de um ato com os estudantes. Eu ainda não tive o retorno de como é que aconteceu, mas, dadas as circunstâncias, é muito provável que isso não tenha acontecido e a gente está aí na espera. Os estudantes estão preocupados justamente por esse impasse. Os estudantes não vão ter onde ser realocados e as casas estão de fato caindo sobre as cabeças dos estudantes. E me pediram para dar esse informe na Assembleia que teve ontem à noite. Então a gente pede aí para o máximo de solidariedade de todos vocês e divulgação e todo o apoio necessário a esses estudantes. Ok? Obrigado. Bom, é isso. Vão ter 5 minutos para cada chapa se apresentar. Quem vai ser primeiro? Bom, gente, boa noite. Meu nome é Juliana, eu sou da Linguística 011. Estou aqui sou da chapa Cabeça Pensa Onde o Pé Pisa. Quem compõe a chapa também é o Maurício, da Letra 011 também, o Luiz, da Linguística 011, a Bia, o Wesley e o Neto. Primeiro, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo aqui, o comparecimento de todo mundo nesse debate. A gente acha bastante importante esse espaço aqui. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu fechar a carta-programa, mas dentro de alguns dias a gente já vai, enfim, publicar ela, disponibilizar e estamos abertos para debate com todo mundo, né? Bom, gente, antes de mais nada, todo esse processo de debates aí, de formação de chapa e etc., a gente, todos os membros aqui da chapa, a gente partiu para esse processo, nesse debate aí das eleições do CAL, partindo da seguinte questão, né? Todo o programa que a gente fez da chapa partia, antes de mais nada, de um balanço que a gente faz da atual gestão, da última gestão do CAL, que foi a gestão Apocalipse, né?
que pra gente, acho que como todo balanço, a gente tem que avaliar quais foram os erros, enfim, da última gestão, das últimas gestões, para a gente pensar como melhor, enfim, tocar o centro acadêmico, que seja mais forte ano que vem, né? E para a gente, o principal ponto negativo, que a gente parte desse debate do balanço do Apocalipse, é a ausência de um programa para os estudantes. Por que a gente diz isso? Que para a gente é fundamental um programa da Chapa, né? A gente considera que não ter um programa significa que a Chapa não tem um norte, não tem uma direção para onde a Chapa vai encaminhar, enfim, todas as suas ações. Acho que parar um pouco para pensar o que é um programa, né? Nada mais de partir do que é a realidade, de como está hoje a situação do Instituto, como está a situação hoje da universidade, e a partir dessa análise que a gente faz do nosso próprio cotidiano aqui na universidade, que ações, que medidas a gente vai, que posicionamento a gente vai ter, e que ações concretas a gente vai levar, né? E a gente acha que a ausência desse programa pela Chapa Apocalipse foi o que gerou, enfim, desorganização da Chapa e etc. Tá muito alto? Mais longe, tá? Difícil falar no seu fundo. Desculpa. Tem que pensar mais. Bom, gente, e partindo de... Pode falar, sem microfone não dá, né, que tá gravando. Partindo disso, dessa questão do programa, o que a gente acha que que a gente vê de problema, por exemplo, da universidade, né? Hoje, a gente se depara com uma realidade, por exemplo, em que um curso de línguas que é oferecido no CEL, por exemplo, francês, vai até o francês 4. E muitas das vezes, quando a gente vai se matricular em alguma disciplina no CEL, acontece algum problema com a DAC, em que a gente fica numa sala com 30 pessoas, numa disciplina de línguas, com pouquíssimos professores, enfim, no CEL. A gente se depara, por exemplo, com computadores na informática que sempre travam. E a gente acha que tudo isso, todos esses problemas, dizem respeito também a um projeto de universidade que está colocado aí. Em que, por exemplo, só para se repor a quantidade de professores que existia em 94, teria que se contratar 297 professores. A gente acha que isso atinge também a gente aqui no CEL, aqui no próprio Instituto, no IEL, enfim, com todas as disciplinas dos 3 cursos. A gente acha que, por exemplo, uma outra questão, se a gente for reivindicar mais professores para a universidade, para a direção aqui do IEL e para a reitoria, certamente a reitoria vai falar o seguinte: não tem dinheiro para contratar professores. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um terreno sendo comprado de 150 milhões de reais, não havendo, por exemplo, nenhuma consulta aos estudantes, aos funcionários, aos professores. Isso se reflete também no IEL. Se a gente for parar para pensar, por exemplo, que ano que vem vai ter eleição para a diretoria do IEL, para a direção do IEL. Nessa eleição não é considerada as 3 categorias aqui do Instituto: professor, funcionário e estudante. A mesma coisa na congregação do IEL. As deliberações da congregação, se for botado para votar, se a gente tiver alguma reivindicação, por exemplo, o peso do nosso voto é menor do que o peso dos professores. Tudo isso, isso é um pouco do debate, enfim, o tempo já está acabando, né? É um tempo bastante escasso, mas só para concluir, só para encerrar, a gente, conforme o debate vai rolando aí, a gente quer colocar várias propostas. Uma que a gente já, partindo dessa realidade que a gente queria colocar, a necessidade da gente discutir de maneira permanente os currículos dos cursos de letras, linguística, estudos literários. Então, formar uma comissão dos estudantes que debata de maneira permanente, para a gente chegar, por exemplo, nas avaliações de curso e a gente não... para a gente chegar com muito mais força, muito mais unido para, enfim, conversar com a coordenação, com a diretoria. Só para não ter, desculpa. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Luana, sou da letra 010 e eu estou representando a Chapa Calmaria. Aqui comigo está o Viva, que também é da Chapa, a Florisa, a Bruna, a Nina e o Diogo.
Bom, eu vou pontuar assim, vou fazer um apanhado geral do que a gente já apresentou na nossa carta-programa, que já está presente no site do IEL e também a partir de amanhã vai estar rodando pela internet do nosso do site do grupo do IEL do Facebook. Então, primeiro, eu queria só esclarecer a questão do nome Acalmaria. Isso não significa que a gente vai ser uma gestão que não vai movimentar nada dentro do Instituto. A gente pretende sim movimentar o Instituto, a gente pretende sim promover debate, só que a partir de diálogos e não de enfrentamento. Porque a gente acredita que a partir do diálogo a gente vai conseguir chegar num tocante, a gente vai conseguir tocar os alunos e a instituição de um modo geral. A gente não quer conversar, a gente não está falando aqui que a gente é amigo de ninguém, que a gente vai dar a mão para a direção, não é nada disso. A gente quer promover o diálogo da instituição com o centro acadêmico de novo, dos funcionários com o centro acadêmico e dos estudantes com o centro acadêmico. O nosso principal objetivo na chapa, como chapa e como se a gente for eleito possível gestão, é representar os estudantes e não um grupo minoritário dentro de uma instituição fechada. Então, para isso a gente consegue afirmar que o CAL é feito para os alunos e também é feito de alunos. A gente vai ser uma gestão que vai ter o nosso nome lá para representar, mas a gente gostaria de deixar claro que a gente está aberto a qualquer tipo de dúvida, crítica e qualquer tipo de reivindicação dos alunos também. A gente está aqui para representar vocês e pronto. Mais uma coisa que a gente queria falar é um tanto das reuniões ordinárias. A gente pretende voltar com as ordinárias dentro do centro acadêmico e não mais na Arcádia, para a gente poder ter uma maior presença, uma maior ocupação dentro do centro acadêmico mesmo, que aquilo vire um espaço político de discussão. Em terceiro lugar, a gente pretende aumentar a integração com o noturno, já que, como hoje, assim, com o auditório quase lotado, a gente pode ver que no noturno também tem aluno que se interessa pelo centro acadêmico e que se interessa em fazer parte de tudo isso. Essa integração vai se dar com algumas ordinárias no período noturno, começando às 18 horas, e também com alguns eventos e promoção de atividades no período noturno. A gente vai olhar a janela de vocês, ver quando vocês têm janela à noite, para a gente poder, então, trabalhar com exibição de filme, com discussão, debate nesse horário. Outra coisa que a gente quer pontuar é que à noite sempre vai ter um membro da gestão dentro do centro acadêmico também, para qualquer coisa que vocês precisem. Às vezes as meninas precisam de escolta para voltar para casa, etc. Isso também vai ser presente na nossa gestão. Sempre tem alguém no centro acadêmico para poder acompanhar os alunos. A chapa também pretende aumentar o número de eventos dentro do Instituto, mesmo que eventos pequenos, que aconteçam num dia, em uma hora, mas para estar sempre acontecendo exatamente para a gente estar sempre movimentando os alunos e promovendo esse debate, esse diálogo dentro da instituição. Um dos pontos fixos que a gente pretende formar para isso é a volta do Bolecal, com informações tanto do IEL quanto da gestão e também da Unicamp e de Campinas. Então, todos os informes que a gente puder dar, a atividade que vai estar tendo na CPFL Cultura, que vai estar tendo no SESC, essas coisas a gente pretende informar nesse Bolecal, uma periodicidade aí para que dê para a gente se programar, para poder participar das atividades, etc. Exatamente para que assuntos também polêmicos não acabem virando fofoca no Instituto e repercutam de forma estrondosa, assim, que depois a gente acabe não conseguindo promover o diálogo, porque isso fugiu do controle. E por fim, a gente pretende mexer com um pouco o tripé da universidade, que é a extensão, e a gente pretende então lutar por um curso de Libras dentro do IEL, completamente de graça, estimular todos os suportes para os estudantes que tiverem interesse em dar aula de língua estrangeira, abrir o IEL para curso de cultura popular, Filho de Reis, pensar em conjunto com os estudantes a alfabetização e letramento dos adolescentes da Fundação Casa, trazer o IEL para o debate das lutas do MST e do MTST, oferecer uma oficina sobre arte de grafite e também a gente está aberto a mais propostas aí para o que vocês quiserem, para falar, ó, a gente está precisando de um curso de extensão nessa área ou nessa que seja totalmente gratuito para a comunidade do IEL, da Unicamp e para quem é de fora também possa conhecer a Unicamp. Obrigada. A primeira parte vai ser de perguntas. É isso, né? Direto perguntas, né? Acho que Vamos ter